Fala, turma do MotivaCast, tudo bem com vocês? Hoje estamos recebendo Sara Schmiller, consultora financeira, que veio aqui contar um pouquinho da sua carreira. Sara, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Lucas. É um prazer estar aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite. Ah, Espero que bom, poder compartilhar um pouquinho aí com dessa certeza. trajetória com vocês também. Que legal. Vamos começar falando do início? Como é que foi para você essa questão de empreender, quando que você teve os primeiros insights? Na verdade, sendo muito sincera, eu nunca me imaginei empreendendo. Olha só. Nunca imaginei que fosse ter algo, ser dona do meu próprio negócio. Acho que principalmente assim, por aquele receio de vendas. Ah, como que eu vou vender alguma coisa minha? Sempre tinha muito esse bloqueio. E teve um momento que eu estava trabalhando ali como CLT e eu falei: "Acho que eu vou fazer alguma coisa diferente, mais relacionada à minha área de economia e finanças", que foi quando eu fui vendo as possibilidades, o que eu poderia fazer ali num momento conciliando com o CLT mesmo e com o que eu também já tinha de conhecimento, que eu Legal. poderia agregar e entregar de serviço extra ao que eu fazia ali, né, no CLT. Então foi nesse momento, assim, que eu falei: "Acho que eu posso fazer alguma coisa diferente". Queria também ter alguma outra renda extra também, então Legal. começou mais ou menos assim, Aham. identificando que acho que dá, acho que dá e vamos ver o que dá para fazer. Foi mais ou menos Quer assim. saber? Vou fazer, né? Isso, mas nunca foi aquela coisa, assim, que eu sonhava, que eu imaginava que algum Ah, dia teria o meu olha próprio só. negócio. Não, nunca foi assim não. Ah, que legal, foi do nada mesmo, né? Teve um momento que eu falei: "Acho que dá", meio que assim, até me provocando mesmo, que eu consigo fazer de diferente, que eu consigo agregar, e Uhum. foi nesse momento que eu comecei a até colocar um pouquinho mais, interiorizar um pouco mais essa questão de ser, né, ter o meu negócio próprio. Ah, que bacana. E qual que era a tua especialização, assim, qual que era o dentro da área de finanças, assim, que você mais fazia? Eu trabalhava, não estava trabalhando bem certinho, assim, na minha parte financeira, Uhum. mas quando eu comecei a identificar o que eu poderia fazer, comecei a levantar vários pontos, Legal. listar, assim, o que dava para eu fazer, e eu também fui mais para o que eu já tinha de conhecimento também, para também não demorar muito tempo para estudar, para me desenvolver, para conseguir, fazer naquele momento as 2 atividades em paralelo, Que é o desafio, que né? é o desafio. Então eu comecei realmente a ver vários vídeos no YouTube, o que Uhum. poderia ser, Pô, que o que legal. poderia que eu poderia oferecer nessa Aham. parte financeira, e foi quando eu vi a parte mais da parte de organização financeira pessoal, que eu falei: "Já sou uma pessoa organizada, Hum. tem essa possibilidade", ainda mais num país que infelizmente É, é muito é endividado e carente disso, carece de educação financeira. verdade. Então eu falei: "Acho que tem uma oportunidade de eu começar por aí e conciliando as 2 atividades", mas foi realmente pesquisando e vendo o que eu já tinha de conhecimento e o que eu poderia entregar aí para as outras pessoas. Claro, com certeza. E como é que foi o primeiro cliente, né? Porque tu estavas trabalhando, como é que funcionou isso? Claro que eu também, comuniquei à empresa que eu iria atuar nessa Sim, parte, né, porque também tem toda a questão de código de ética, enfim, mas que justo. também não teria problema nenhum naquele Uhum. momento, mas é importante a gente também ter esse olhar quando Verdade, vai fazer as 2 verdade. coisas em conjunto. Então também não teria problema nenhum, avisei com eles e foi naquele meio momento, assim, que preciso divulgar. Só que Uhum. claro que hoje em dia a gente acaba divulgando muito no Instagram, Verdade. mas entre eu gravar o vídeo que eu iria começar com isso e eu postar o vídeo que eu iria fazer isso também foi mais um tempo. Aquele período assim de será que vai? A Será que não? A ansiedade, né? ansiedade, o receio de como que ia receber, enfim. É algo Uhum. que eu sempre também acabei só trabalhando o meu pessoal, então de repente teria que fazer essa migração para uma página, né, um Instagram um pouco mais profissional. Claro. Então foi esse momento, assim, também, mas graças a Deus logo teve o primeiro cliente. Acho que esse Aham. foi também um dos primeiros desafios superados, Foi assim. curto o prazo ali Foi de bem é. curto, acho que assim, foi 2 semanas, nem isso, Ah, desde que eu nossa, que postei legal. até que realmente tiveram
os primeiros clientes, Que assim, e bacana. foi meio que tenho esse casal que eu atendi, sou muito grata até hoje, porque foram realmente os primeiros ali que confiaram e que eu pude ver que confirmar que eu estava realmente também o que eu tinha programado ali também estava tendo uma boa entrega para eles naquele momento também. Então foi bem rápido desde que eu comecei a divulgar até realmente a contratação, Uhum. mas daí é sempre aquele desafio também de ter novos É, clientes, né, de continuar aí galgando esse espaço. Mas foi uma troca muito boa também, são pessoas que estavam super abertas a ai, que bom. entender e a colocar realmente tudo em prática. Então Uhum. foi uma troca muito boa naquele início, assim, foi aquele primeiro passo foi já um passo com o pé direito. Que legal, que legal. Foi muito bom. E deixa eu te perguntar, você começou fazendo um vídeo para o Instagram, então foi Uhum. a tua plataforma de divulgação Sim. inicial, né, Uhum. e agora a curiosidade, né, você deixou isso tudo orgânico, impulsionou, como é que você pensou essa estratégia inicial? No começo foi tudo orgânico e Uhum. basicamente é tudo orgânico Até hoje? ainda até Olha, hoje. que legal. Bem recente, assim, que tem alguma coisa de impulsionar, mas não Uhum. é o forte, acabo deixando tudo no orgânico Que mesmo. E legal. essas pessoas também já me conheciam, mas me conheciam Sara CLT. Então Perfeito. também era outra, não barreira, mas era outra visão que as pessoas também precisavam ter de mim, que Uhum. naquele momento também eu estava com outro foco profissional, Claro. conciliando com o CLT. E respeitar isso tudo, né. Sim. E Entender. conciliar a agenda, porque daí a agenda também era um pouquinho mais restrita Tu por conta ficou do CLT. claro, tu ficou quanto tempo nessa? 1 ano e meio conciliando os Nossa, 2. que desafio, né. Sim. Aham. E deixa eu te falar, daí nesse período de 1 ano e meio, assim, né, quais foram, se você elencar, assim, quais foram as tuas principais conquistas e quais foram os principais desafios, né, porque Uhum. olha, jornada dupla não é para qualquer um, né. Não, eu acho que a questão de conseguir realmente entender que vai ter o terceiro turno, trabalhar o dia inteiro ali como CLT e ter Chegar à noite. realmente os atendimentos à noite ou final de semana, alguma coisa assim, ou todo o trabalho que também tem por trás, que não só o atendimento ali que eu faço com cada cliente. Então Claro, esse conciliar, é assim, só a uma parte, rotina né. o conciliar a rotina realmente é o desafiador, assim. Uhum. Entender que naquele momento vai ter que ter um esforço maior para realmente conseguir alavancar também o negócio, porque é o passinho que está dando, né. A Uhum. mesma forma que muitas vezes quando a gente entra numa empresa, também não entra também vai alcançando aos poucos, vai subindo os níveis aos poucos no negócio, também Tem. também tem esse processo. Então o desafio de conciliar as 2 e conciliar a agenda, que às vezes também já estava um dia cansativo do trabalho com CLT e Imagino. ainda também trabalhar Chegar chegar com e energia boa, né. exatamente, com outra botar outra cara ali e tocar o negócio, esse É realmente verdade. era o desafio. E no começo também foi entender o que eu poderia fazer. Como eu tinha comentado a questão de ver vídeos, enfim, qual que era o que eu poderia entregar e o que eu também não demoraria muito para conseguir Uhum. entregar, acho que esse foi um ponto até eu conseguir identificar, é isso aqui que eu quero fazer, é isso que eu vou entregar. Claro. Então esses foram, assim, os desafios desse início e Formatar dessa jornada produto, né. exatamente. Entregar, ver o que que eu ia entregar em cada sessão, como que seria, acompanhamento, preço, A eh, precificação é muito importante, né. importante, como que eu vou divulgar, em que momento que vai ser, então são todos pontos que, às vezes, a gente não vai lembrando de tudo logo no início, Sim. mas começa a colocar o plano no papel, aí começa a ver: "Olha, tem mais coisa que eu preciso pensar nisso aqui do que eu realmente tinha Imaginado. imaginado lá atrás", né. É Então verdade, né. e essa jornada também sozinha, por mais que Que desafio, né. por mais que também eu seja casada e meu marido sempre falou: "Vai, que eu te apoio", mas é um negócio próprio, então tu fica naquela: "Será que isso aqui tá certo, isso aqui tá errado? Será que eu tenho alguém com quem compartilhar, trocar alguma ideia? Será que eu vou por esse caminho ou vou por outro?". Então é desafiador também
ter, assim, eu que sempre trabalhei, gostei de trabalhar em equipe, de repente se ver sozinha e Verdade. tendo que tomar as decisões ali sozinhas do negócio. O que por outro lado também é libertador, porque muitas Uhum. vezes tu precisa ficar subindo ou cascateando todas as informações e conseguir autorização para fazer tudo, de repente também faz sozinha. Por um lado, Você tens que decide tomar agora. exatamente, tens que tomar a decisão sozinha, o que às vezes pode ser ruim, mas por outro lado é bom também, porque se É, acertou é culpa tua, se errou é culpa tua também e assume a responsabilidade. vira a página, vamos para o próximo passo, assume a responsabilidade e vai. É verdade, né. Até a gente comenta vários empresários passaram por aqui já, basicamente aí já mais de 60, e uma coisa assim que é muito similar entre todos é essa questão de perceber como depois de um tempo você começa a ter uma jornada um pouco solitária, né. Às vezes as pessoas imaginam que o caminho é A ou B, né, mas na Uhum, verdade é A, B, C, D, E, F, são sim. vários caminhos, né. E daí tu estavas falando, né, como é que foi para você conciliar isso tudo, né. Você levou muito tempo, para ti foi natural? Conta para nós um pouquinho. Foi mais ou menos, entre eu pensar que, né, eu gostaria de fazer algo meu, até realmente divulgar por alguns meses. Eu Uhum, também sou uma pessoa mais receosa, mais cautelosa, então eu também, por outro lado, precisava ter um caminho desenhado, não sou aquela uhum. pessoa que: "Ah, vai, vou Impulsiva, né. fazer", e vai fazendo no meio do caminho, não, preciso de um planejamento. Eu acho que está Bom, totalmente também ligado com a 100%, área né. que eu atuo também. Mas então eu precisava de um planejamento, assim, eu começou até para eu me sentir segura para fazer isso. Então foram alguns meses ali, uns 3, 4 meses até eu realmente conseguir entender. Aonde teve a divulgação, quando eu comecei, trabalhar realmente essa parte de divulgar o que eu estava fazendo e começar a captar os primeiros clientes. E daí logo na sequência já vieram os primeiros, aí foi bem finalzinho de ano, Ah, comecinho de olha ano, só. então começo do ano às vezes também tem aquela coisa de resolução de ano novo, eu vou começar Uhum. a aproveitar e fazer tudo, Botar em prática, né. foi onde deu um gás, assim, também naquele ano. Aham. E daí foi mais de um ano ainda trabalhando em conjunto com o CLT e conciliando a carreira em paralelo também. Que legal. Então foi esse um ano e meio, assim, de processo, de estudo, desenvolvimento e aprimorando até que realmente teve um momento que eu falei: "Acho que tá na hora de seguir sozinha", Aham. onde já tinha também outro planejamento feito para que conseguisse realmente me dedicar 100% ao meu negócio, a agenda estava Uhum, meio cheia, chegou aquele uhum, momento que eu uhum. preciso decidir se eu vou ficar realmente nisso e com essa capacidade de atendimento e limitação que eu tinha por conta de também ter o trabalho ali com o Uhum. CLT, ou se eu vou encarar esse novo desafio e como que eu vou fazer para conseguir aí realmente ter 100% do meu tempo dedicado a esse meu negócio. E se tu fosse elencar, assim, o os itens que te fizeram, entender que você deveria sair do CLT e ir direto para o teu negócio, dar foco lá, né. Já elencar, assim, o principal, qual que você acha que foi o principal que fez entender que agora é o momento? Eu vejo que foram algumas questões também de planejamento de vida, sim, a questão de ter, parece que chegou algum momento que aquilo estava fazendo parte da minha vida e que eu tinha interiorizado que realmente iria ser ali, ter o meu negócio e que iria tocar sozinha, então foi uma questão, assim, de Ah, bacana. planejamento. E foi quando também, eu pensei: ou eu vou dar foco aqui no que eu estou fazendo hoje no CLT, ou eu vou dar foco lá, porque os 2 eu precisava conciliar de uma forma melhor, a agenda também estava ficando um pouquinho mais cheia, Claro. então foi quando para mim foi até um ato de coragem, assim como eu comentei, sou um pouco mais receosa, um pouco mais medrosa de dar passos significativos, e é um passo É, significativo, são uma muitos, transição de carreira, muitos. assim, e ainda mais quando vai se ter um outro negócio. Então foram alguns pontos, assim, que me fizeram falar: "Acho que dá para ir". E Legal. sem dúvida também a parte de organização financeira, porque eu tinha me organizado Ah, também para boa. essa transição, porque
Estar A gen preparado, a né. gente sabe que empreender também são meses e meses, ainda Uhum. mais começando um novo negócio, Nossa, nem fala. então eu precisava também de caixa para me Uhum, manter nesse período de transição e nesse início de trabalhar sozinha. uhum. Então, sem dúvida, o planejamento financeiro para que isso fosse possível foi primordial, porque daí eu tinha meses de contas pagas, se eu não faturasse nada, Boa. o que poderia também me dar a possibilidade de realmente continuar a fomentar o negócio ali que eu estava fomentando. Começou com um ótimo capital de giro, né. Tem que ter, porque Aham. daí vai te dar aquela tranquilidade, a segurança de saber que se precisar alguma coisa, eu tenho aquele meu mês garantido, Uhum. não vou Vai precisar, honrar os vou compromissos. honrar tudo que eu precisar fazer. Foi muito importante também elencar novos gastos que eu teria, Uhum. que antes não tinha no CLT. Então, por exemplo, plano de saúde, Uhum. atualmente eu pago particular, E sozinha. e normalmente os custos são Normalmente, maiores, né. sim, já tem com a empresa, algum outro benefício que eu também recebia. Então Uhum. fui elencando tudo, eu preciso de tanto no mínimo para passar o mês, e qual vai ser o meu valor de reserva, que no Uhum. caso nada mais é do que ter o caixa ali para a empresa, para eu também receber o salário, o pagamento ali todo mês. Perfeito. Então fui levantando todos esses custos para realmente saber quantos meses ali eu precisaria ter, se eu não faturasse nada, Uhum. se eu não faturasse nada, teria esse valor garantido ali por alguns meses. E também qual seria o risco? Na pior das Uhum. hipóteses, se não desse certo, passou o período, não consegui me adaptar, aí a gente volta e tá tudo certo. Tinha um plano B, Tinha um plano B também, que tem que então ter, né. precisa É ter bom, né. às vezes o seu, o dele, mas assim, um plano que consiga também que seja algo palpável e realista à realidade, mas também qual que é o risco se aquele plano não conseguir se eu não conseguir executar aquele Concretizar. plano. Aí eu vou para o plano B e também não é porque é um plano B que não vai ser um plano tão bom, tão agradável quanto aquele plano A, a gente vai se É, readequando conforme a e necessidade. teve a experiência, né. Exatamente, conforme a necessidade, conforme o momento ali da vida. E tu Uhum. até falou algo da experiência e com a pergunta ali antes que tu tinha feito, o que que tinha mudado, Uhum. eu acho que foi também muito o que eu aprendi nesse tempo de diferente do que eu estava acostumada a ver. A parte de divulgação, a parte de imagem, a parte de venda, marketing, desenvolver alguma entrega, me desenvolver para falar também com outras pessoas com tanto tempo. Acho que essa possibilidade também de ter um negócio e te desenvolver em tantas outras áreas foi algo que eu também vi que falei: olha o quanto que eu tive de crescimento, Sara, pessoalmente e profissionalmente falando, e muitas vezes acaba ficando mais limitado com aquela função que tu exerce. E é uma característica, Justo. não é algo benéfico ou maléfico Uhum. de nenhuma forma, é uma característica que tu vai se desenvolvendo conforme aquelas habilidades da tua função. E de repente com o meu negócio, teve um leque ali que muitas coisas precisei me desenvolver, eh, quase por obrigação, às vezes na marra, Sim. e outras coisas foram desenvolvendo naturalmente que eu muitas vezes eu nem tinha percebido Imaginando. que tinha alguma facilidade para fazer aquilo. E claro, a gente também vai aprimorando e o desenvolvimento é contínuo, É verdade, mas né. teve muito essa questão de conseguir identificar outras áreas e outras frentes que eu também consegui me desenvolver como pessoa, que eu falei: "Esse caminho vai ser um bom caminho", é algo que eu vejo mais para minha vida do que o Uhum. caminho que eu estava Ah, que trilhando até legal, então. que bacana, que Isso foi bacana. muito bom também. Eu quero te fazer uma perguntinha agora disso que a gente comentou. Eu sei que alguns empresários, algumas pessoas que começam um novo empreendimento, às vezes confundem essa coisa do Prolabore, que é a tua retirada mensal, e tu estava explicando, né, como você deve se organizar para Uhum. isso, do que uma distribuição de lucros, por exemplo, né. Às vezes essa confusão existe, a pessoa pega tudo que deu de bom no mês, tira e faz e mistura tudo. Eh, Conta pra gente como é que é isso, o que que você, explora, né, dentro do teu Uhum. negócio em relação a isso. Tem que ter, é meio que uma retirada
fixo ali um salário, digamos assim. Justo. Vamos chamar de salário e ter um dia fixo no mês para fazer isso. Porque muitas vezes Hum. também, dependendo da forma, dependendo do negócio, vai recebendo diariamente, semanalmente, quinzenalmente, então tá sempre caindo um dinheiro Controlar na é conta. um problema E daí, acho né. que até o primeiro passo é ter uma conta PF e uma conta PJ. Boa. Acho que já é o Tem que primeiro. separar as coisas, Mesmo né. que tu não tenha um CNPJ próprio num momento, tô começando e tô aqui ainda um pouco informal, Tenha 2 contas. mas tenha 2 contas. E tire um valor definido ali como teu salário todos os meses, e não tenha e que também não tenha aquela questão de ter tanta, volatilidade conforme a tua receita. Hum. Porque senão, o que acontece? Tu faturou 15, tu tira 15, né, assim, tirando todos os teus custos ali, o que sobrou foi 15, teu lucro foi 15, tu vai tirar 15, foi 30, vai tirar 30, foi 5, vai tirar 5. Espera aí, o mês que tirou 5 vai faltar na tua PF. Então é importante ter um limitador, porque daí tu também vai formando caixa na tua empresa, desses meses que vai ter um faturamento melhor, porque se tiver algum faturamento que não chegue a É pagar a tua retirada, o teu salário, tu já tem um caixa para compensar aquele mês que não foi tão tão bom. bom, né. Então, o importante muitas vezes é aquilo que a gente chama de reserva de emergência na pessoa física, Uhum. tu ter uma reserva, ter um caixa na tua PJ, porque é ela que vai bancar ali a tua PF também. Às Legal. vezes é difícil a gente conseguir pensar, ainda mais quando trabalha sozinho, Aham. eu comigo mesmo e só eu, eh, conseguir ter essa diferenciação de PF e de PJ, mas é primordial para o negócio também já começar Uhum. organizado, porque senão muitas vezes o que acontece, a própria PF está minando a PJ. Não é que a PJ não está faturando, mas é que Gasta a demais. PF está pegando tudo o que sobra ali, e daí qual é o sentimento que eu tenho como PF? Que de novo eu estou investindo no meu negócio. Poxa, eu já Hum. investi um monte lá quando comecei, mas parece que todo mês eu estou investindo de novo. É um equipamento que precisa comprar, é um curso que eu Meu. preciso fazer. Hoje tudo custa muito. Uhum. Então, às vezes é um funcionário que eu preciso também agregar, né, ou fazer alguma outra parceria de trazer para o meu negócio. Então, essa questão de definir e de deixar um bom valor em caixa, e aí vai variar também o valor conforme o Claro. negócio, é o que vai também fazer com que tu tenha um salário fixo e tu consiga se organizar na tua PF e que tu também não tenha esse sentimento de que sempre eu tô alocando dinheiro de novo na PJ. Como se fosse um saco sem fundo, né. Exatamente, porque essa é muitas vezes a sensação que a gente tem, Uhum. que vai tirando tudo e de repente, lá tô eu colocando dinheiro de novo, quando na verdade não devia tirar tudo. É. E claro, a partir do momento que já tem uma boa reserva ali, eu consigo também aumentar a minha retirada. Ou fazer uma distribuição, Ou né. fazer uma distribuição, que daí entra muita parte, né, os contadores aí conseguem auxiliar melhor a gente nessa questão, de Uhum. como que também vai poder fazer para que tenha algum benefício tributário, enfim, todas Verdade. essas partes, mas é realmente e acho que nessa parte de início, muitas vezes até eu que tenho que diminuir um pouquinho PF, para eu também não apertar tanto a minha PJ, para Uhum. depois eu conseguir aumentar ainda Dá um mais. fôlego, né. Dar um fôlego ali e depois eu aumento de novo, porque daí a minha base ali, que é o meu negócio, já Consolidar. tá consolidado, já tá estabelecido. Eu sei Legal. que se for um mês ruim, eu ainda consigo ter o meu pagamento e que tá tudo tranquilo em relação a Que isso também. bacana, que bacana. Sara, vamos falar um pouquinho dos teus serviços agora, né, eu queria entender você qual que é o avatar, né, você atende casais, pessoas físicas, empresários, quem são eles? Eu atendo casais e pessoas físicas, Perfeito. né, quem tá sozinho ali, ou muitas vezes só uma pessoa do relacionamento também Aham, atendo, então acaba que, o meu foco mais é em pessoa física mesmo, perfeito. nessa parte de organização financeira Uhum. pessoal. E Fica só no zero a zero, tá gastando demais, problema no cartão de crédito, uhum. empréstimo que já tá com ali, já não tô mais conseguindo honrar. Caramba. Então é basicamente, assim, essa questão. Às vezes, eu quero conquistar algum objetivo e não tô conseguindo. Ah, Meu salário boa. aumentou nos últimos Aham. anos, mas eu tô continuo com a conta zerada.
e continuo com aquele sentimento de que eu trabalho, recebo o meu pagamento, pago as contas, cartão de Sim, crédito, pronto, acabou o dinheiro e é só dia 5 do mês. Então a gente acaba meio vivendo verdade, muito né. nesse e é isso que muitas vezes a gente ainda escuta no nosso país, de Aham. que fica nesse zero a zero, então o objetivo é realmente organizar a parte financeira do Uhum, casal individualmente, uhum. para que consiga sobrar dinheiro todos os meses e que consigam investir aí para Conquistar, alcançarem, né. conquistar os objetivos, Uhum, viagem, casa, carro, aposentadoria. uhum. Aposentadoria é algo que a gente precisa É, né. se organizar para Um dia fazer. a conta chega, né. Um dia a conta chega, ainda mais a gente também está falando nessa questão de empreendedor, ainda mais precisa ter esse olhar, que muitas vezes é difícil, porque Uhum. é algo muito a longo prazo. É, Só que por outro lado, o longo prazo ele também nos auxilia a ser cada vez, né, quanto antes eu começar, cada vez menos eu preciso aportar para ter um valor para aposentadoria. justo, né. Então eu tenho um longo prazo aí pela frente, só que às vezes acaba sendo muito difícil, porque a gente é muito imediatista, né. Sim. A mesma forma tendo um novo negócio, né, parece que no primeiro mês eu já tenho que faturar É, do tudo que eu desejo e mais um pouco. Esse é sempre o desejo, claro, mas é esse ponto de querer tudo para ontem, que muitas vezes acaba dificultando também é essa verdade. organização financeira. E também nós não estamos num país onde é ensinado sobre isso. Muitas vezes a gente ainda vê a questão de dinheiro um tabu. Tem Uhum, muitos casais que acabam um não sabe com quanto que o outro ganha, com o que o outro gasta, mas não é uhum. o ponto assim de, comprou alguma outra coisa e tá ali, né, entesicando de novo por que que tá comprando aquilo. Não, é realmente ter um planejamento em conjunto e saber onde os 2 vão chegar, onde querem chegar como família. Mas é porque não escutamos em casa nossos pais falarem Sim. sobre dinheiro, na escola também não é falado. O que nós vemos fora é crédito fácil, é Nossa, consignado, sim, é empréstimo, é sim. cartão de E é crédito, tentador, né. é tentador, então acaba que é esse todo meio que a gente vive e que a gente acaba também levando isso e que se eu consigo pagar tudo, tá tudo certo. Mas aí o que eu consigo fazer diferente? A vida que eu queria levar, eu Só que tô tu nunca sabe, levando. né, o que tu tá fazendo verdadeiramente, né. Exatamente. Se tu for parar pra ver, sempre vai ter alguma coisa. Poxa, eu nem sabia que eu estava pagando alguma conta. Às vezes eu falo isso para as pessoas, elas até não acreditam. Como assim não sabe que tá pagando alguma coisa? Se eu for abrir o extrato Vai ter alguma coisa, vai ter alguma coisa que nem sabia que estava pagando. Abrir algum extrato de conta, abrir alguma fatura de cartão de crédito, com um certeza. segurinho lá, alguma coisinha meio Isso. Ou eu escondida. fico fazendo parcela, e daí o nome lá no cartão de crédito Parece é um tipo João da Silva, tu nem sabe mais o que tu nem sabe comprou. mais o que foi, em 12 vezes lá de 300, 600, sei lá quantos reais, e Caramba. eu nem sei o que eu tô pagando aquilo ali. Então, É, por muitas vezes a gente acha que tem um controle porque tá pagando tudo, mas será que tem mesmo? E o que que tu quer daqui pra frente? Uma boa escola para os filhos, umas férias tranquila, um futuro tranquilo, e o que que eu estou realmente fazendo para chegar e para alcançar esse objetivo. Porque da mesma forma que o tempo para me aposentar demora, mas passa muito rápido. uhum. A gente estava conversando antes, o teu filho tem 10 10 anos, né. anos já, aham. Tu vai me dizer que passou rápido desde que ele nasceu até Nossa, eu agora. me vejo envelhecendo até ele, eu digo: Então "Nossa, daqui 10 já para foram 10". 20 já vão passar rápido É, também. E muitas vezes as pessoas também ficam naquela: "Ai, mas se eu não aproveitar hoje, vou morrer amanhã e não levei nada". não é bem assim. Qual que é a probabilidade da gente morrer amanhã? É muito pequena. Existe, mas é muito É muito pequena. A pequeno. gente vai e a gente espera que a gente envelheça para realmente conseguir Sim, viver uma vida boa. Então, o que eu também estou fazendo para que eu consiga ter chegar uma lá, vida mais tranquila hoje, mais calma hoje, e que eu também consiga ter uma vida tranquila lá na frente. verdade. E falando de relacionamento, infelizmente as questões financeiras são as maiores causas de divórcio que a gente tem É, no né. país, assim. Ó, Então, e tem vários pontos, a questão de não conversar sobre isso, o ponto de que às vezes também acaba ficando meio escondido, assim, o que sim, cada um faz, mas eu vejo que o principal
é não ter um plano em conjunto, Uhum, não uhum. chegar assim e sentar e E dos falar objetivos mesmo, né? exatamente, Objetivos em comum, isso né. aí. Às vezes um quer ir pra direita, outro pra esquerda e não sabe. Exato. E também qual o problema de cada um ter um objetivo É, e fazer o de cada um. Então, um vai justo. fazer esse ano vai ser vamos trabalhar para o objetivo dela, no outro ano para o objetivo dele, e no outro ano tem esse objetivo em conjunto que a gente vai Boa. conquistar também. Porque são 2 pessoas, cada um também tem as suas vontades, É, mas os 2 trabalhando em conjunto vão realmente conseguir chegar muito mais rápido com naquilo que certeza. desejam do que só uma pessoa trabalhando. E Sozinho. até falo, por experiência própria, como eu comentei, uma pessoa medrosa, mais receosa, quando eu fui falar que eu gostaria de ter alguma coisa, meu marido chegou e também comentou: "Vai, vai que eu te apoio". Aham. Então esse apoio que a gente já tem em várias questões da vida, em várias áreas, também é importante ter na parte financeira. Justo. Porque é mais uma parte ali do relacionamento, a gente precisa cuidar da saúde, precisa cuidar de alimentação, precisa tomar bastante água, precisa de exercício físico, precisa cuidar do dinheiro também, Verdade. mas muitas vezes acaba ficando no segundo plano, ou também o que acontece, as pessoas acham que: "Ah, já passou muito tempo, agora não vale mais". Hum. "Ah, eu já trabalhei já tô aqui com 40 anos, já trabalhei 20", mas ó, Nossa, você tá com não. 40 anos, pelo menos até os 60 vai trabalhar ainda, e até mais se duvidar, né, Se essa é ela a descobrir os realidade. juros compostos, ela vai dizer: Exatamente. "Dá". Quando a gente vai colocar no papel, vai ver que dá certo. É, né. Mas só que muitas vezes acaba não tendo esse olhar e acaba que, por um lado também faz tudo muito rápido e eu tô conseguindo aqui ficar no zero a zero, então também tô achando que tá tudo certo, mas e todo esse olhar que pode ter no longo prazo e o que eu posso fazer daqui para frente. O que ficou para trás, ficou, Paciência, aham. deixa, não tem problema, ainda tem muito tempo que realmente dá para conquistar e ir para frente, mas às vezes precisa dar essa viradinha de chave para conseguir que, opa, consigo ter uma vida diferente do que eu tô tendo até agora. Porque muitas vezes a gente fica naquela de que quando eu ganhar mais, vai ser diferente. Nossa, nunca chega, E né. nunca chega. Porque se eu perguntar quanto que ganhava 2 anos atrás, 5 anos atrás, era menos do que ganhava hoje. E o que que mudou de lá para cá? Não mudou nada, continua no aperto, continua sem o valor de reserva, continua pagando a viagem em 12 vezes e quando volta ainda fica pagando conta da viagem, o que era para ser algo prazeroso volta e ainda vira o terror no cartão É de um crédito para os transtorno, meses para imagina. frente. Aham. Vem eu até pago um colégio para os meus filhos, mas vem agora esse período de rematrícula e já vira um caos de novo, começo de Verdade. ano tem material escolar e tem uniforme e tudo mais, já é outro caos. Então, assim, é sempre parece que é apagando incêndio e é sempre pensando: "Ah, e se, quando e tudo", E nunca chega. e nunca vai chegar. Então, se realmente não parar, não organizar, não a pessoa sozinha ou os 2 no relacionamento realmente conseguir organizar e desenhar qual vai ser o plano, o que que a gente vai fazer para conseguir alcançar esses objetivos, o tempo vai passar e vai chegar o momento que a gente vai achar que vai depender do INSS. Só que a realidade, É, eu particularmente acho que quando nós chegarmos na idade para se talvez não aposentar, exista mais isso, né. talvez não exista mais isso. É porque a gente ainda vê uma realidade, nossos pais, nossos avós que conseguiram se manter ou assim, estão trabalhando, com alguma outra coisa, mais com aposentadoria, mas não vai ser a realidade daqui para frente. É. Só que a gente ainda não conseguiu entender Não e caiu a isso ficha, ainda não né. caiu a ficha de que a Aham. gente precisa fazer alguma coisa para bancar a nossa aposentadoria lá na frente. É E verdade. os juros compostos, quanto antes eu começar a Melhor, investir, né. melhor. Aham. Ele vai fazer o trabalho dele, o meu trabalho vai ser muito menor, se eu Uhum. começar a aproveitar o tempo. Agora se eu também dá para começar daqui uns 10 anos? Também dá, mas o teu esforço vai ser muito maior Claro. e os juros vai conseguir fazer bem menos o trabalho dele ali, né. Verdade. E e é muito ponto também de dormir tranquilo, Uhum. Nossa, porque se tu tem uma reserva, tu sabe que qualquer coisa que acontece, as tuas contas estão pagas também, mas se não, tu fica sempre com aquele receio.
eu sempre preciso trabalhar ali para Fica um gerar looping, e né. fica naquele looping. Independente se trabalha como CLT, que tem o salário fixo ou se tem um negócio. Porque Uhum. se eu tenho também a minha empresa que tem o caixa para bancar o meu salário, Claro, também tá tudo certo. Mas exato. se eu trabalho ali como CLT, que eu preciso do meu salário para pagar tudo e fico naquele zero a zero, é algo também que vai dando essa ansiedade. E por outro lado, eu também terceirizo a minha responsabilidade, Uhum. porque vai que acontece alguma coisa com a empresa e que ela não tem o valor para pagar o salário naquele Pois é. mês. O que E que vai daí, né? fazer? O Aham. que Como é que faz? Exatamente. Então é muito essa parte de organização financeira, de trazer essa paz e essa tranquilidade para saber que tá tudo certo, se acontecer alguma coisa, eu tenho um período para me estabelecer e Uhum. para conseguir organizar isso novamente. E Isso. foi muito o que aconteceu na pandemia. É um Uhum. cenário muito recente, a gente Nossa, está falando imagino. de 4, 5 anos E atrás, mudou tudo, e né. mudou tudo. Então, mas parece que às vezes a gente esquece também. Então, quantas pessoas que tinham seus negócios e que as empresas fecharam também, que foi obrigado, de repente, eu não tenho, tudo bem, se eu tenho caixa, eu até consigo bancar um pouco, mas Mas chega um meses, momento, né. mas foram meses. E até depois conseguir se estabilizar de novo. Uhum. Então é importante realmente ter essa responsabilidade, entender que preciso fazer algo para trazer essa tranquilidade, não só para mim e para minha família também, porque daí eu consigo É. garantir que se algo acontecer também, É as que pessoas são afetadas minimamente, não preciso de repente mudar tudo de vida porque aconteceu ali algo no meio do caminho que é muito inesperado. de repente eu preciso mudar tudo. De repente eu preciso tirar filho de colégio particular, de repente eu não consigo mais pagar esse financiamento onde eu Tem que moro, trocar tem que carro. trocar carro, daí sim que vai ser É, delicado. mexe no teu status, mexe com um monte de Exatamente. coisa, né. Então é melhor organizar quando tá ali tudo A tranquilo, tempo, né. a tempo e, né, é para o positivo e para os momentos que podem vir a acontecer. Verdade. Para o positivo, para eu conquistar aquilo que eu desejo Uhum. e se eu tiver alguma intervenção aí no meio do caminho, como que eu vou conseguir fazer isso Bom, da melhor estar forma e preparado, né. estar preparado para isso. Legal, Exatamente. legal. Sara, eu tenho uma pergunta agora pontual, assim, né, que eu fiquei curioso de como que funciona essa consultoria, né. Uhum. É semanal, é mensal, entrega, né, o que você pode falar para quem gostou do que falou até agora, né, e talvez quisesse contratar o teu serviço? Eu faço acompanhamento mensal, normalmente, né, 3, 6 meses ou 1 ano, até tem pessoas que ficam mais tempo comigo, tem quase um acompanhamento mensal mesmo, além Legal. além disso. Aham. Então a gente constrói toda essa parte de orçamento, levanta tudo, e algo muito importante é que o objetivo não é sair cortando tudo, Boa, é construir um boa. orçamento que se adeque à realidade de cada um. Uhum. Talvez para uma pessoa faça muito sentido, eu ter determinado carro, então eu sei que eu vou precisar pagar um seguro maior. Talvez para outro faça sentido eu morar em determinado lugar, vou ter que pagar um Uhum. condomínio maior, ou determinado colégio para os filhos. Então a gente faz o orçamento conforme a realidade de cada um. Claro, corta o que não é necessário, Uhum. mas quando a gente tem a parte de objetivos muito bem definidos, é onde começa a fazer sentido todo o planejamento financeiro. Porque eu sei cada decisão que eu preciso tomar hoje para Para chegar lá. conseguir alcançar aquilo que eu desejo. Jamais ia chegar se você não tivesse feito planejamento, né. Precisa Exatamente. conhecer antes para depois poder Isso. executar, né. Então a gente constrói toda essa parte de orçamento de cada pessoa, de cada família. O objetivo sempre é investir no mínimo 20% do que recebe do Legal, salário ali para ter bacana. sempre um Esse é um o número de ouro, né, uma é o número métrica de ouro. Se a gente for falar, assim, de número de finanças, é sempre o vinte por 20%. cento. Não vou conseguir, às vezes, no primeiro mês investir 20%? Talvez não, mas esse é um bom parâmetro a chegar. Não consegue com 20? Comece com 5, comece com 10, começa. Mas é o objetivo O boa. objetivo é 20, porque às Uhum. vezes também tem isso, né, se eu não consigo investir os 20%, então nem vale a pena eu investir Não, isso aqui. começa, né. Começa, porque é o hábito também, é muito do hábito. Justo, mudar a rotina, né. Exatamente, porque agora eu vou precisar acompanhar.
Como vai acompanhar é de cada um. Se é no planilha, se é no papelzinho, se é num aplicativo, cada um também vai se organizando. Uhum, Mas aquilo também vai ganhando mais forma e vai ficando algo mais fácil, entrando na rotina, o que eu já vou acompanhando. uhum. Para mim, por exemplo, exercício físico, eu tenho que ter o horário para fazer exercício físico. Se não tiver horário, Não faz. não faz. Então é basicamente isso, uma vez por semana vai lá dar uma olhadinha como está o orçamento. Uhum, Então é algo que também vai sendo cultivado ali dentro. E aí a gente constrói o orçamento e vai muito para a parte de objetivos, uhum. porque com aquele 20%, o que que eu vou fazer? Preciso Quanto ter tempo? ter a minha reserva de emergência, preciso ter uma reserva para apostadoria, o que mais tu gostaria de fazer? Uma viagem, trocar de carro, trocar de casa, em quanto tempo? Então tem Uhum. toda essa parte de objetivos, que muitas vezes a gente também acaba deixando de lado por achar que vai demorar muito, mas Sim, assim, que é diferença verdade. faz se eu demorar 3 anos para fazer a minha viagem dos sonhos ou se eu demorar 4 ou se eu demorar 5? Não vai fazer diferença nenhuma, tu vai chegar lá e vai realizar a tua viagem dos sonhos, por É, exemplo. é. Então é só uma questão de realmente ser algo adequado à tua realidade. Olha só, tu vai conseguir alcançar aquilo que tu conquistou. O que que é melhor? Atrasar um pouquinho a tua conquista e conquistar tranquilamente, com a conta ali, ó, bonitinha, Ou ou não nunca conquistar? é. Então, muitas vezes a gente acaba também menosprezando esse tempo, É assim. verdade, e com o bônus ainda de que quando você está organizado, fica muito mais fácil você entender o processo que você precisa para chegar lá, e é muito provável que talvez você acelere do que atrase, né. Sempre, sempre. Não tem uma pessoa que quando a gente não vá fazer um planejamento, a gente falou: "Ó, em determinado tempo, vamos dizer, dezembro de 2026, tu vai conquistar isso". Sempre é Aí antes. vira objetivo, né, um Sempre é desafio. antes. Sempre vem uma promoção no trabalho Olha ou só, o negócio, a empresa começou vai a ter outro, bem. porque daí te dá o gás para conseguir aquilo lá. Claro, Tu começou a olhar mais, tu começou a ser mais criterioso. materializa as coisas, né. Exatamente, tu vê ali, é mais palpável. E a gente também não precisa ter só objetivos a longo prazo. Sim, Vai tendo objetivos mais curtos, porque daí tu também vai se motivando é, e cada vez que tu conquista, o cérebro fica ali, ó, eu quero eu consegui mais. conquistar, dá para ir para o próximo. Boa, boa. Então é importante, assim, a parte de objetivos é primordial. Claro Uhum, que a parte de investimentos, que daí é uma terceira parte que a gente uhum, também acaba abordando na consultoria, uhum, ela acaba é o que brilha os olhos de todo mundo. Mas uhum. se eu não parar lá atrás e não ver meu orçamento e não fazer sobrar os 20%, É, eu não vou não conseguir chega no chegar espaço. no espaço do investimento, eu não vou conseguir aproveitar os juros compostos, não adianta nada eu querer diversificar, investir em renda fixa, investir em ações e fundo imobiliário e tudo, se eu não faço lá atrás sobrar dinheiro para investir. É. Então acaba que às vezes é muito a cerejinha ali, Uhum. mas é quase, aonde eu vou investir é quase o que menos importa, porque a Sim, gente tem N opções, sim. tem, produtos para cada tipo de pessoa, para cada perfil de pessoa. O que eu vou montar pra da mesma forma que é um orçamento, individual, personalizado para a família, investimentos também é uma forma, cada um vai ter o que acha que faz mais sentido e conforme os objetivos também, mas eu preciso ter esse olhar primeiro para o investimento, para o orçamento, para Perfeito. depois eu chegar nessa parte de investimento. Então é toda uma construção que a gente faz junto Uhum. com a família ou com a pessoa sozinha, Legal. para que ela consiga, desenhar o orçamento, ter os objetivos bem claros e ter uma visão aí de investimento também. Aí conforme, claro, o período que a gente fica junto, a gente consegue explorar um pouco mais essa parte de investimentos ou Claro. não. Mas essa parte inicial é o, digamos assim, o beabá e o necessário para todo mundo, Uhum. porque é dali que a gente vai realmente conseguir alcançar aquilo que deseja, ter a Legal. vida que faz sentido para ti, ter a vida que faz sentido, que eu sempre sonhei que eu gostaria de fazer, a vida que eu gostaria de levar. Porque daí também fica mais fácil, porque agora que eu tenho um orçamento desenhado, eu também consigo entender, se eu aumentar tal e tal conta, quanto que eu preciso aumentar do meu salário para Pra continuar cobrir. investindo 20%. Uhum. Às vezes nem é tanto assim.
Às vezes a vida que eu gostaria de levar é É, 5% a mais do que eu tô levando hoje, e eu fico me privando, porque eu não pois é, tenho a noção de para onde está indo. tudo questão de organização, É né. questão de organização. E também é super ligado à organização se tem alguém que vai escutar aí depois, que também tem um perfil mais receoso que nem eu, também vai. Essa parte de organização é primordial. Isso que vai Uhum, te dar a coragem para te dar um passo, verdade. ou muitas vezes para aproveitar outras oportunidades. Recebe uma oportunidade de trabalhar em outro lugar. Hum, Será que dá ou será que não dá? Será que eu posso arriscar ou não fica até posso mais arriscar? fácil Fica decidir. mais fácil decidir, porque qualquer coisa também tem a minha reserva ali que me Aham, banca. boa. Aconteceu qualquer coisa que não deu certo, eu não estou desamparada. Uhum, Então a parte do planejamento sempre vai ser primordial, porque daí eu tenho muita clareza do que eu preciso fazer, verdade. da onde está indo e o que eu preciso, às vezes, abrir mão, ajustar para que faça sentido viver aquilo que eu gostaria de estar vivendo naquele momento de vida. E Bacana. acho que isso também falar do momento de vida, que às vezes a gente constrói um orçamento, a gente precisa revisitar o Ah, então. orçamento. Não é que eu vou construir um orçamento e vai ser a É, vida inteira assim. verdade. A gente precisa É realmente dinâmico, é né. dinâmico. Chega um filho na família, Nossa. chega um cachorrinho na família. Aham. Essa de cachorrinho é outra. Muda tudo, né. Mês passado, a minha cachorrinha ficou ruim do nada, e cachorrinho nunca fica ruim no horário do normal, né, é sempre no plantão. Meu Deus. Então, assim, vai. E daí se tu não tem nada, claro que tu vai dar um jeito de atender melhor ali, Aham. mas se tu fica sempre naquele aperto, pronto, aquela conta do veterinário ali já foi pro estouro de Nossa, novo no cartão de crédito uma ali, coisa que era pra sabe. ser Então tranquila já ficou exatamente, daí tu fica mais preocupado ainda em resolver aquela situação, enfim, se for com o pet ou se for com qualquer coisa que aconteça ali, do que realmente ficar mais preocupado em pagar do que em resolver a situação. é, O é, que melhor seria: "Deixa eu virou resolver a situação e depois eu ajusto aqui, qualquer coisa eu pego um pouquinho da minha reserva", que serve para isso também, para sim, conseguir cobrir esse imprevisto do mês. Então aham. são todos esses pontos, assim, vai chegar, vou mudar de cidade, vou ter mais um carro, quanto que isso vai me custar, estou mudando de casa, o que que isso impacta. Então são várias coisas que vão a gente constrói o orçamento, mas que ao longo do tempo ele também vai se adequando. Muito bom. É, agora, de uma forma prática, assim, você tem ideia mais ou menos de quanto tempo, a pessoa leva para fazer essa mudança de mentalidade, né, porque, pô, você vai criar um orçamento, vai falar sobre isso, muitas vezes você vai também, vai precisar educar provavelmente Uhum. também, esse cliente, né, em média mais ou menos quanto tempo leva, um mês, 2 para que o casal consiga se adaptar a essa nova rotina? Uhum. Quando a gente fala de números, se a Uhum. pessoa realmente já está ali com aquilo mais interiorizado de que precisa ajustar, se fizer o que a gente está combinando ali na primeira sessão, em 30 dias já vai ter resultado. Olha só. 30 dias vai ter resultado. Agora se Tá, às existir vezes não, resistência aí é outro ponto importante. E também depende muito da situação. Se a pessoa uhum, também está muito endividada, assim, algum resultado ela vai claro. ter. Uhum, A parte monetária vai depender daí muito da situação como ela tá. Se perfeito. tá endividado, se tá com fatura de cartão de crédito atrasado, o que que a gente precisa ver. Mas Uhum, vamos assim, tem alguns 2 financiamento de carro e de casa, que é o uhum, comum, que todo mundo tem, sim. uma fatura ali de cartão de crédito. Sim, se tiver isso, tiver com as coisas em dia, em um mês vai estar sobrando dinheiro. Uhum, É inevitável seguindo ali o plano que a gente traçar. Dependendo da situação, pode ser que demore um pouquinho mais, uns claro, 3 meses, porque também tem um ponto importante nisso. A gente vem uma vida inteira claro. tendo uma relação com o dinheiro e muitas vezes a Justo. gente quer em 30 dias o resultado. Mudar, né. É a mesma coisa que academia, é a mesma coisa que dieta. Não vai dizer que em 30 dias de dieta eu já vou conseguir ver muita coisa em 30 dias de dieta, Sim, mas não vai ser toda a mudança não que é o eu resultado preciso, não final, é o né. resultado final, mas vou Aham. conseguir realmente ter um Legal, resultado, ter a legal, essa diferença analogia é muito ali. boa. Só que tem um ponto, muitas vezes a relação com o dinheiro, ela vem de algum trauma, de alguma Hum, situação que a pessoa tenha passado,
Então, muitas vezes também vai precisar de algum acompanhamento psicológico para conseguir lidar melhor com aquilo ali. Pode ser mais complexo, Pode né. ser mais complexo, porque a gente fala o que mais acaba pegando é a parte comportamental, porque se fosse só matemática, todo mundo sobrava 20%. Então a parte de comportamento é que realmente vai impactar. Uhum. Então, muitas vezes também precisa de algum acompanhamento mais profissional, de alguém que consiga realmente entender ali a situação da pessoa naquele momento, para conseguir auxiliar também, não só ficar na parte financeira, Claro. porque senão ela também não vai conseguir aplicar tudo aquilo Ela ali. vai ficar frustrada, Vai né. ficar frustrada. E daí, às vezes, a gente vai para outro lado. Sim. E daí Então, faz um combo de coisas, né. uhum. Então precisa ter essa junção e esse entendimento de que muitas vezes é alguma questão de comportamento que é um pouquinho mais profundo e que a gente precisa de algum outro acompanhamento. Legal. E por outro lado, é a parte de objetivos que muitas vezes também não está traçada. Então, quando a gente faz um Toca nesse assunto. orçamento, o objetivo não é eu guardar 20% por Uhum. guardar. O É objetivo é o quê? Eu atingir ali. alcanço exatamente, eu alcançar alguma coisa que eu quero. E daí é o que cada um quer. Uhum. É uma casa, é um É bem carro, é uma individual, né. viagem, é muito individual. E às vezes são coisas tão pequenas, mas que a gente acaba não colocando no papel e vai ficando, Uhum, e vai ficando. uhum, uhum. Ah, é alguma pequena reforma na casa. Às vezes nem é tanto assim, mas a gente também não para se organizar e para colocar isso no papel e para Isso. levantar o quanto que vai custar e para se organizar para fazer. Então, acaba que o dinheiro ali a gente vai organizando. Claro que ter uma conta bancária recheada é o que todo mundo quer, É bom, né. mas o que eu vou fazer com todo aquele dinheiro? É isso que vai fazer a diferença, porque não é Uhum. para eu ter um valor, para ter a ganância, para ter algo nesse sentido. É para eu conquistar algum objetivo, é para se acontecer alguma coisa comigo, minha família estar amparada. Boa. É para a gente ter umas férias tranquilas, é para Uhum. deitar à noite no Qualidade de vida. qualidade de vida. Exatamente. Boa. Só que muitas vezes a gente acaba só vendo a parte de saúde, emocional, de fé, mas às vezes acaba perdendo a parte financeira, vai ficando de lado. Claro que são momentos e que a gente não precisa equilibrar os pratinhos todos ao mesmo tempo, Uhum. mas é pelo menos conseguir entender aquilo que eu estou vivendo no momento, o que faz sentido para mim agora, o que eu quero conquistar e o que eu vou fazer para chegar naquilo lá. Porque se eu só coloco algum objetivo longo, Uhum. eu não vou conseguir entender que não dá para fazer alguma coisa agora, porque lá na frente eu vejo o que que eu vou fazer. Mas se eu sei o quanto que eu preciso economizar todos os meses para alcançar aquele objetivo, quando a gente Fica vê, mais já passou o tempo, antes e mesmo eu tá já chegando. consegui conquistar, como tu Executar. falou, já vai Boa. conseguir fazer antes. Mas essa parte de tempo acaba sendo individual, mas numa média, assim, se for seguir o plano, no primeiro mês já tem Já tem resultado, bons ou em 3 resultados. meses também já tem bons Ah, resultados. que E legal. o objetivo sempre também é que eu ensine algo para as pessoas. Então a gente constrói um primeiro orçamento, ela entende aquilo lá e depois quando ela tiver, precisar alterar, ela Uhum. também saiba sozinha o que que ela Como precisa alterar. Então é um legal. conhecimento que vai levar para a vida. Bacana. Sai melhor do que entrou, né. Esse é o objetivo. Bom, bom, legal. Sara, agora eu tô curioso, porque da forma com que você relatou até agora, eu acredito que, os teus serviços se pagam, né. Como é que é isso? Explica para quem tá nos ouvindo. Eu sempre digo que não é um custo, é um investimento. Verdade. Porque se tu vem no zero a zero até agora, ou se tá, assim, utilizando cheque especial, meio endividado, todo naquelas questões, assim, de cenário de endividamento duvidoso, se no primeiro mês tu já tá sobrando dinheiro, em 3 meses mais ainda, já pagou o serviço. Muito bom. E tu vai ter né, aquele investimento ali nos meses que for, conforme o pagamento, mas tu vai levar isso para o Para o resto da resto vida. da vida, né. Imagina se agora não sobra nada e tu consegue investir 20% todos os meses daqui para É o frente. melhor investimento que tu vai É um fazer na grande vida, né. investimento. O melhor investimento sempre é em conhecimento, Verdade, sempre é em conhecimento. Qualquer coisa que a gente vá fazer nessa parte é financeira muito também não verdadeiro. vai ter
não vai ter diferença nisso. Só Uhum. que o que acontece? Muitas vezes a gente acaba indo só para o investimento mesmo, a renda ali e tudo mais. Mas a gente precisa ter esse olhar para o orçamento, que é isso que vai dar a base para que a gente consiga alguma parte ali melhor de investimento conforme o que eu desejo. Uhum. Mas é um trabalho que realmente se paga e se paga muito rápido. Verdade. Pô, que legal. Muito bom. Sara, vamos agora para a pergunta de ouro do programa, tá? Eu quero saber qual é a dica que você deixa para quem está querendo começar a empreender ou que está no início do negócio. Vamos dizer que eu vou puxar uma sardinha para o meu lado, né. Boa. Mas, sem dúvida, é ter uma boa reserva. Sem dúvida é ter uma reserva, é ela que vai te manter nesses momentos iniciais de construção. Tô mais volátil. E isso é importante, claro que o objetivo é não utilizar a reserva, mas ela que vai te manter por alguns meses, melhor que seja por pelo menos um ano, Uhum. do teu custo de vida aí para tu realmente conseguir se organizar, começar esse trabalho aí, mas sem dúvida ter uma reserva ali para isso, é o que vai, pelo menos para mim e o que eu sempre indico para todo mundo, é o que vai fazer conseguir com que esse passo seja dado de uma forma mais tranquila, porque já é uma mudança, é um novo aprendizado, é um novo caminho a ser É, traçado, então se a gente ainda precisar preocupar 100% com a parte financeira, vai ser ainda mais delicado. verdade. Então acaba esse colchãozinho é o que te dá tranquilidade para seguir e para realmente aproveitar e se aventurar ou se encorajar aí para ter para ter uma nova vida. Bacana, muito bom. Cara, agora eu quero te agradecer demais o teu tempo, por ter vindo aqui conversar com a gente, né, compartilhar com a nossa audiência os teus conhecimentos e também a tua jornada, e deixa um espaço para as palavras finais. Eu que agradeço, fiquei muito feliz pelo convite. Eu gosto muito de falar sobre essa mudança e sobre o início, porque muitas vezes a gente acaba vendo só depois o resultado, o sucesso, a pessoa como está tratando agora, mas todo o caminho como que foi, Uhum. e muitas vezes precisa ter esse passo, essa coragem, assim, É, para dar esse novo rumo para a vida. Então, te agradeço muito pelo que convite, isso. foi uma conversa muito gostosa, espero ter compartilhado, contribuído um pouquinho aí Com para certeza, novas histórias com também, ou certeza. nessas que já estão aí trilhando esse caminho, e fico super à disposição, se alguém precisar, quiser conversar comigo, tem o meu Instagram, @saraschmeller, a gente fala lá sobre finanças, sobre investimento, sobre essa parte de organização aí, e vai ser um prazer atender aí a todos lá também. Com certeza, que legal. Gente, hoje falamos com a Sara sobre finanças pessoais. Até o próximo episódio. Um abraço.